Na nossa sequência de estudo acerca do ser de Deus e dos atributos de Deus, nós estamos então estudando os chamados atributos incomunicáveis, ou seja, aqueles atributos que somente Deus tem e que não estão presentes na criação. Dentro dessa série dos atributos incomunicáveis, nós estudamos no nosso último estudo a imutabilidade de Deus, né? E falamos que nesse próximo estudo, neste agora, nós estaríamos analisando acerca do que a Bíblia fala do arrependimento de Deus. Bom, esse é um assunto que precisa ser tratado com muito cuidado, né? Primeiro porque existem erros que podem ser fatais, podem ser prejudiciais no entendimento teológico de algumas pessoas. Talvez o caminho mais fácil seria dizer que de fato o autor cometeu erro, e que a Bíblia ela é falível e que o registro ele contém falhas, né? Mas eu quero primeiramente estabelecer alguns princípios, algumas premissas para que nós possamos desenvolver o nosso estudo. Primeiro, toda a Escritura ela é plenamente inspirada. Ela é inspirada não somente no seu conteúdo, no sentido de que todas as intenções, todas as ações, todos os pensamentos, todo o contexto, toda realidade declarada, narrada, interpretada por Deus, registrada na Bíblia, é inspirada por Deus. Também essa inspiração ela é orgânica porque ela ocorre no autor, de modo que as emoções, o entendimento, a percepção, a recepção da verdade, da revelação e a condução no registro de cada palavra, de cada sentença, de cada ideia, de fato fez com que a palavra do autor se tornasse simultânea e sinergisticamente palavra de Deus, né? Então nós temos essa primeira ideia, a Bíblia é a palavra de Deus, toda a Escritura é palavra de Deus. Consequentemente nós temos uma segunda ideia, uma segunda premissa. Toda esta palavra registrada, ela na verdade também ela é inerrante. Então não existe falha, erro, equívoco, omissão no sentido de Deus não saber o que falar, ou o que fazer, ou o que ensinar, porque houve alguma deficiência na narrativa, na descrição. A Bíblia ela é inerrante em tudo aquilo que ela declara, não só no aspecto de religião, doutrina e salvação, mas em todos os aspectos de geografia, história, das relações sociais. Tudo o que Deus declara, tudo o que Deus fala na Escritura é verdadeiro. Terceiro, então, sabendo que a Bíblia é a palavra de Deus, que ela é inerrante palavra de Deus, que ela é inspirada a palavra de Deus, o conhecimento da vontade de Deus, o conhecimento do propósito de Deus e o conhecimento de quem é Deus é possível. É possível nós conhecermos acerca de Deus nas Escrituras, estudando as Escrituras, porque ela é suficientemente verdadeira, né? John Frame ele disse o seguinte: parece necessário que o pensamento humano, para que tenha um conhecimento real, tenha acesso a algo imutável, um ponto de partida pelo qual alcance um entendimento racional do mundo mutável. Do pensamento cristão, o ponto de partida fundamental sempre foi Deus. Então, tudo que nós precisamos conhecer, nós conhecemos a partir de Deus, e nós conhecemos porque Deus estabelece significado, valor, propósito. Ele faz com que as coisas, então, recebam a sua interpretação, e é Deus, na sua palavra, quem faz com que todas as coisas sejam verdadeiramente entendidas. Outras questões que são fundamentais precisam ser também entendidas para que nós possamos chegar no assunto arrependimento de Deus, né? Em primeiro lugar, nós devemos lembrar que a linguagem das Escrituras ela é suficiente, ela é precisa, ela é verdadeira. A linguagem ela é proposicional, ou seja, nós temos sentenças claras, correspondentes daquilo que Deus é, daquilo que Deus faz com aquilo que nós entendemos. É verdade que a linguagem ela é limitada, finita e falha. Ela passa por mutações
e a palavra de Deus dura para sempre. Mas o que nós precisamos lembrar é que Deus, ele revelou a si mesmo, revelou o seu propósito, revelou o seu plano, revelou a sua obra nas Escrituras de uma forma perfeita. A Escritura, ela é perfeita e perfeitamente poderosa, própria, suficiente para revelar a vontade de Deus, né? Por isso, quando nós analisamos, por exemplo, a linguagem da revelação, e nesse caso usando a palavra, a tradução, e aí nós temos os tradutores, né? Optando por traduzir arrependimento, uma palavra no hebraico que é nahan, né? E nahan de fato pode ser traduzido por arrependimento, embora nós veremos que esta não é a única significação, a única tradução dessa palavra, desse verbo e desse substantivo, mas que pode ser traduzido. Quando traduzido nahan por arrependimento e referindo-se a Deus, nós devemos lembrar que esta é uma linguagem antropomórfica ou antropopática, ou seja, é uma linguagem que fala de algo que há no homem, de modos do homem agir, de formas de ação do homem, de reação do homem, mas também é antropopática, ou seja, sentimentos humanos que são descritos como sendo sentimentos de Deus, né? É verdade que nós precisamos lembrar que nós somos imagem de Deus. Então, quando a Bíblia usa essa linguagem para falar de Deus, na verdade nós devemos lembrar que Deus primeiramente existe e nós é que refletimos e representamos aquilo que Ele é e aquilo que existe nele. Então, quando falamos da alegria do Senhor, do amor de Deus, da tristeza de Deus, na verdade não são apenas sentimentos humanos atribuídos a Deus, mas na verdade são movimentos em Deus, ações em Deus, afeições em Deus que se refletem no homem. A diferença, obviamente, é que Deus é infinitamente perfeito, enquanto o homem ele é limitado e pós-queda, em queda, né? O homem também é falho, ele é sujeito a toda forma de intervenção, de deficiência moral, né? Um autor chamado Russell Fuller, ele diz o seguinte, comentando a respeito da opinião dos rabinos, dos teólogos judeus, em comentar textos que falam do arrependimento de Deus, como por exemplo o capítulo 6, do verso 6 do livro de Gênesis. Ele diz aqui o seguinte: os rabinos compreendiam os antropomorfismos, como o arrependimento de Deus, né, usando isso como exemplo, de maneira figurativa. Ao comentar Gênesis 6:6, Ramban Maimônides, comentarista rabínico das Escrituras, escreve: a Torá fala na linguagem dos homens. O sentido é que eles se rebelaram e entristeceram o Espírito Santo com seus pecados. De maneira similar, Ibn Ezra e Ramban Maimônides, também comentaristas rabínicos, interpretam a passagem de maneira antropomórfica. Em outras palavras, o que nós precisamos lembrar é que, na opinião aqui desses rabinos, desses teólogos judeus que não são cristãos, eles entendiam que este arrependimento de Deus, na verdade, era uma tristeza, era um desgosto, era olhar para o pecado dos homens, a incredulidade deles, a rebeldia deles. Não era Deus mudar de opinião, mudar de sentença, mas era o desprazer, a tristeza que Deus sente em relação ao homem, ou aquilo que ele faz em relação ao homem, mas que ele cumpre o seu eterno e imutável propósito. Em outro lugar, Russell Fuller ele ainda comenta: os rabinos e as autoridades rabínicas modernas compreendem as descrições humanas de Deus de maneira antropomórfica, conforme ele já disse anteriormente. Eles não fazem distinção entre antropomorfismos físicos e não físicos. Não contradizem sua teologia por meio da exegese. Simplesmente comunicam Deus como qualquer pessoa deve fazê-lo, usando linguagem humana de maneira analógica, ou seja, comparativa.
para comunicar realidades divinas e espirituais, né? Então, na opinião dos rabinos, dos judeus, que não são cristãos, eles entendem que existe uma analogia e que algo ocorre no homem que ocorre também em Deus, porque somos a imagem de Deus e há esta relação de correspondência de afeições. O arrependimento de Deus não é, no mesmo sentido, arrependimento humano, porque o arrependimento de Deus envolve apenas a tristeza, o desgosto, o desprazer. Nós devemos lembrar que o arrependimento humano envolve falibilidade, ou seja, a incapacidade de cumprir e a possibilidade sempre de falhar. O arrependimento humano envolve falhas morais, incapacidades morais, e o arrependimento humano envolve a incapacidade, a impotência de cumprir os seus próprios propósitos. Estas falhas, essas limitações, essas deficiências que o homem tem, não existem em Deus. Então, já por aí nós poderíamos concluir que o arrependimento, mesmo que haja um aspecto de analogia, de comparação, aquilo que ocorre no homem não é o mesmo que ocorre em Deus, né? Gerhard von Groningen, falando do verbo nahan, né? Ele observa que o verbo nahan aparece no nifal e piel, e é traduzido dependendo do sujeito, do assunto e do contexto, como estar arrependido, movido à piedade, ter compaixão, lamentar de ter feito, confortar e consolar. Então, o verbo nahan, que é traduzido, por vezes, nós veremos alguns textos que são traduzidos por arrependimento, Deus arrependeu. Na verdade, essa não seria a melhor tradução, porque o verbo, dependendo do sujeito, do assunto e do contexto, pode ser traduzido por estar arrependido, movido à piedade, ao sentimento de compaixão, né? Ter compaixão, lamentar de ter feito e confortar e consolar. Um outro estudioso do Antigo Testamento chamado Marvin R. Wilson comenta que no uso unifal o verbo parece que em sua origem a raiz reflete a ideia de respirar profundamente, né? E por consequente a manifestação física dos sentimentos da pessoa, geralmente tristeza, compaixão ou pena. Então, para Marvin Wilson, o verbo nahan significa a ideia de profunda tristeza, compaixão ou pena daquele que está sofrendo. E continua afirmando que as Escrituras nos dizem que Deus se arrepende, e cita vários textos que nós veremos daqui a pouco. Isto é, ele abranda ou muda sua maneira de lidar com os homens de acordo com seus propósitos soberanos. O desdobramento, a mudança que ocorre não é de propósito, não é de natureza, mas é a mudança no desdobramento, na realização, naquilo que Deus previamente determinou. Então Deus é imutável no seu propósito, mas Deus não é imutável na sua ação, porque o modo como Deus age, ele pode mudar situações, ele pode mudar, por exemplo, o coração do homem, ele pode mudar o mal em bem, ele pode mudar aquilo que ele traz como maldição e transformá-la em bênção. Mas Deus tem esse propósito imutável. O modo das mudanças são desdobramentos, são realidades em acontecimento daquilo que Deus está realizando. Então, nesse sentido, nahan é imutável. O verbo arrependimento não se aplica a Deus no mesmo sentido que se aplica ao homem. Bom, o verbo nahan, conforme foi observado também, no seu uso piel, ou seja, na forma enfática do verbo, significa consolar, ou no caso do pual e repael, pode significar a voz passiva, que é a ideia de ser consolado, né? A palavra majoritariamente ela é usada para arrependimento, né? A palavra majoritariamente usada para arrependimento do homem não é nahan, embora também, mas a palavra arrependimento para o homem é shub,
né? Shup, que significa voltar-se do pecado para Deus, mudar de direção, converter-se. Nesse sentido, é mais próprio para referir-se à mudança, ao arrependimento, ao desprezo do pecado, né? Bom, além da análise da linguagem da revelação, nós devemos também entender que Deus, ele é onisciente, né? Então Deus não tem como ele falhar, Deus não tem por que ele se arrepender no mesmo sentido que o homem, porque Deus, ele não comete erros. Nós podemos planejar uma viagem, poder planejar uma compra, planejar um negócio e nos arrependermos porque nós calculamos mal, porque nós não prevemos as consequências, porque nós não discernimos as situações complexas e depois, com amargura de alma, nós nos arrependemos por não termos calculado. E é por isso que lá em Tiago capítulo 4, a palavra de Deus diz: se vocês forem para algum lugar e tentarem fazer negócio ou qualquer situação, nós devemos sempre usar se Deus quiser. Se Deus quiser. No caso de Deus, ele não diz se eu quiser, né? Se Deus quiser, porque ele é o próprio Deus. Deus é onisciente, ele sabe tudo que existe em todo lugar, em todas as pessoas, em todas as épocas. Deus é onipresente, e a onipresença e onisciência dele não é somente de todos, mas em todo lugar, em todo tempo, ao mesmo tempo. Deus conhece tudo, no espaço e no tempo. Deus sabe todas as coisas antes que elas aconteçam, quando elas acontecem e mesmo após o acontecimento. Deus sabe todas as coisas. A onisciência abrange inclusive as possibilidades, não só o que ele determinou que aconteceria, o que acontecerá, mas as coisas que possivelmente poderiam acontecer também. Deus sabe tudo. Então a onisciência de Deus nos leva a pensar que o arrependimento, conforme mencionado a ele e descrito ou atribuído a ele, não é o mesmo que o homem. Nós devemos lembrar, como já estamos dando desde a última lição, que a imutabilidade de Deus também não permite o significado, o entendimento correto de imutabilidade, não nos permite a concluir que o arrependimento dele é no mesmo sentido que o do homem. Porque Deus é imutável nos seus atributos, Deus é imutável na sua vontade decretiva, Deus é imutável na sua fidelidade à aliança que ele tem conosco por meio de Cristo Jesus, e Deus é imutável na verdade da sua revelação. Aquilo que Deus estabelece como verdade sempre será verdade. Então a imutabilidade de Deus também nos leva a concluir que o arrependimento do homem não é a mesma coisa do que é atribuído ou descrito como arrependimento de Deus. Um outro aspecto que nós precisamos lembrar é o que é chamado de impassibilidade de Deus, né? Deus é imune ao sofrimento. Deus não pode sofrer, né? Então a ideia de um arrependimento que Deus ele se constrange, ele se condói, ele se envergonha, ele se arrepende como homem, isso é impossível, porque existe uma doutrina dentro da tradição cristã chamada de impassibilidade de Deus, que Deus é imune ao sofrimento. A pergunta é: Deus pode ser afetado por nós emocionalmente, né? O que nós podemos crer, segundo as Escrituras, de que Deus, ele de fato tem emoções e que as emoções dele interagem conosco, e que nós temos emoções porque inclusive somos reflexo, somos imagem de Deus, nós representamos aquilo que ele é em alguma medida. Benjamin Warfield, ele diz o seguinte: devemos bendizer a Deus porque isso não é verdade. Ou seja, não é verdade que Deus não sente nada, né? Não é verdade que Deus ele é nulo de emoções. Deus pode sentir. Deus de fato ama. Nós temos garantia espiritual para crer que Deus estendeu seus braços amorosos e reuniu no seu próprio peito aquela floresta de chamas, de lanças, que de outro modo teria nos perfurado. Mas isso não é flagrante antropomorfismo? Não nos preocupamos com nomes. Esta é a verdade de Deus.
e recusamos dar o lugar que pertence a Deus, ao Deus da Bíblia e dos nossos corações, a qualquer abstração filosófica. Podemos ficar boquiabertos na presença do absoluto, como nos sentimos impressionados na presença da tempestade ou de um terremoto, mas não podemos amá-lo. Se nós não podemos amá-lo, nós não podemos confiar nele. No entanto, devemos nos alegrar, porque nosso Deus não nos deixou a tarefa de procurá-lo. Devemos nos alegrar porque ele revelou-se claramente a nós na sua palavra como um Deus que nos ama e que por causa do seu amor por nós se sacrificou por nós. Então, de fato, a Bíblia fala que Deus ama, que o Espírito é entristecido, que Cristo ele sofreu na cruz por nós, embora sabemos que é um aspecto da sua humanidade, mas que há alegria em Deus a nosso favor e no cumprimento do seu propósito bondoso para conosco. Então, nós devemos lembrar que o arrependimento dele, sim, não se aplica ao sofrimento intenso, porque Deus ele não pode sofrer, mas ele tem alegrias, ele tem amor, ele tem virtudes que são inclusive comunicadas a nós, que são chamados atributos morais. E ainda nós devemos ponderar que a soberania de Deus em cumprir os seus decretos, né? Deus é soberano, Deus não falha, Deus não tem nenhuma deficiência quanto à realização, né? Bom, agora nós vamos passar a uma outra parte do nosso estudo que aponta para textos que falam que Deus se arrepende. Nós temos, por exemplo, Gênesis 6, verso 6. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração, né? A palavra nahan, ela é traduzida por arrepender, mas na verdade o significado dela aqui é lamentar, né? Ter o desprazer de ver o homem declinando e tornando-se cada vez mais perverso. Deus não sente prazer nessas coisas, Deus não sente alegria nessas coisas, né? Então a ideia não é de arrepender no sentido de ele gostaria de não ter feito. Não, a ideia é de que ele fez, aquilo faz parte do seu propósito. Ele sabia, obviamente, que tudo aquilo aconteceria, que toda a maldade e perversidade do homem cresceria continuamente. E ele tem desprazer nessas coisas. Ele lamenta que o homem não cumpra o seu propósito. Mas não é a ideia de arrependimento no sentido de se ele pudesse, ele voltaria atrás, né? Segundo lugar, nós temos o texto de Êxodo 32, verso 14. E sucedeu que o Senhor se arrependeu do mal que ameaçara trazer sobre o povo. Obviamente, quando Deus conversava com Moisés, ele faz essa ameaça, mas a ameaça de Deus não era de fato o propósito de exterminar todo o povo, mas de levar o povo a temê-lo, a humilhar-se diante dele. E Deus ele então se entristece de ter que usar uma palavra tão dura sobre aqueles homens. O texto de 1 Samuel, capítulo 15, verso 35. Arrependo-me de ter constituído Saul rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Samuel ficou irado e clamou ao Senhor toda aquela noite. E nunca mais Samuel viu a Saul até o dia da sua morte, embora se entristecesse por causa dele, porque o Senhor arrependeu-se de ter estabelecido Saul como rei de Israel, né? Então nós temos aqui novamente a ideia de nahan como sendo de ofendido, né? Então não é a ideia de Deus ele gostaria de não ter colocado. Não, Deus estava ofendido pela postura de Saul, e Deus então entristeceu e se ofendeu em ter Saul como rei, né? Então é nesse sentido que a ideia de nahan ocorre aqui, embora a tradução novamente é arrependimento. Jeremias 18, do verso 5 ao verso 10, o texto diz assim: Então o Senhor dirigiu-me a palavra: Ó comunidade de Israel, será que não posso eu agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel.
Se em algum momento eu decretar que uma nação ou um reino seja arrancado, despedaçado e arruinado, e se essa nação que eu advertir converter-se da sua perversidade, então eu me arrependerei e não trarei sobre ela a desgraça que eu tinha planejado. E se noutra ocasião eu decretar que uma nação ou reino seja edificado e plantado, e se ele fizer o que eu reprovo e não me obedecer, eu me arrependerei do bem que eu pretendia fazer em favor dele. Então nós temos aqui a ideia de lamentar, né? Então a ideia de arrependimento não é a ideia de eu vou mudar de opinião, não, eu vou trazer o bem sobre aqueles que me obedecerem e eu vou trazer o mal sobre aqueles que me desobedecerem. Mas se alguém que eu prometi a bênção mudar, eu lamento, mas eu vou trazer juízo. Se alguém que estava sob sentença de juízo mudar, então Deus ele vai ser consolado. Lembre que o verbo nahan ele pode significar tristeza, desprazer, lamento, consolo, né? E essas ideias estão presentes no texto. Jonas capítulo 4 do verso 1 ao verso 2. Mas Jonas ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que eu me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que promete castigar, mas depois se arrepende. Jonas 4, verso 1 a 2. Então nós temos aqui o Deus que ele lamenta, né? O Deus que realmente se entristece, mas não é o Deus que muda, porque Deus de fato tinha o propósito de trazer o povo de Nínive ao arrependimento, à mudança de vida, para que Deus cumprisse o seu propósito de salvação e de provar o coração de Jonas, né? Joel capítulo 2, verso 13 e 14, a palavra de Deus diz assim: rasguem o coração e não as vestes, voltem-se para o Senhor, para o seu Deus, pois ele é misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor. Arrepende-se e não envia a desgraça. Talvez ele volte atrás, arrependa-se e ao passar deixe uma bênção. Assim vocês poderão fazer ofertas de cereal e ofertas derramadas para o Senhor, o seu Deus. Então ele é o Deus que arrepende, é o Deus que se ofende, é o Deus que se entristece, é o Deus que ele de fato deseja que haja obediência. Nós temos Amós 7, de 1 a 6, mas também o contexto é a mesma forma. Bom, nós temos as escrituras em outros 5 textos que de forma muito clara diz que Deus não se arrepende como o homem. E é isso que nós precisamos entender. Lá em Números 23, verso 19, a palavra de Deus diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Então Deus não arrepende no sentido de um homem que é falho, que é impotente, que faz coisa errada, que não consegue cumprir o que promete, e aí ele tem que se arrepender e se envergonhar. Pelo contrário, Deus não é filho de homem e nem é homem para que se arrependa. Então a ideia aqui é muito clara, no sentido de que o arrependimento do homem e aquilo que é traduzido na RAM como arrependimento de Deus não é a mesma coisa. Segundo texto, 1 Samuel 5, 29. Aquele que é a glória de Israel não mente nem se arrepende, pois não é homem para se arrepender. Novamente a mesma ideia, que não há contato de falha, de imoralidade, de incapacidade no arrependimento de Deus, como há no arrependimento do homem. Salmo 110, verso 4. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem
de Melquisedeque. Então nós temos aqui também reforçada a ideia de que aquilo que Deus tem como propósito imutável, aquilo que Deus decretou realizar, o plano da salvação, e detalhe, o estabelecimento de Cristo como Messias e o mediador do povo que Deus prometeu para ele, e que lhe seria propriedade exclusiva, Deus não mudará de opinião, Deus não alterará este propósito, porque Deus não se arrepende. O texto de Jeremias 4, verso 27 a 28, assim diz o Senhor: toda esta terra ficará devastada, embora eu não vá destruí-la completamente. Por causa disso, a terra ficará de luto e o céu em cima se escurecerá. Porque eu falei e não me arrependi, decidi e não voltei atrás. E o último texto, Ezequiel 24, verso 14. Eu, o Senhor, falei, chegou a hora de eu agir. Não me conterei, não terei piedade, nem voltarei atrás. Você será julgada de acordo com o seu comportamento e com as suas ações. Palavra do soberano Senhor. Então, observe bem, nós podemos lembrar que esse arrependimento, quando traduzido a palavra Naham para arrependimento, que não é uma boa tradução, porque ela traz confusão, e aí nós concordamos com Gerhard van Groningen, quando ele diz, por exemplo, quando ele declara que o verbo Naham aparece no Nifal e no Piel e é traduzido dependendo do sujeito, dependendo do assunto e dependendo do contexto. O grande problema é que os nossos tradutores, eles sempre traduzem a palavra Naham usada para Deus como sendo arrependimento, e isso traz confusão, não é a melhor tradução. Então nós devemos optar em traduzir Naham dependendo do assunto, do sujeito e do contexto, que por vezes é lamentar, entristecer, condoer-se, decepcionar, no sentido de desprazer, não no sentido que Deus não sabia o que ia acontecer, porque Deus nunca é pego de surpresa, sempre Ele sabe o que vai acontecer, e assim Ele está cumprindo o seu propósito, aquilo que Ele decretou realizar, Então o arrependimento de Deus não é a mesma coisa que o arrependimento do homem, embora antropomorficamente é usado para descrever algo em Deus, e antropopaticamente é usado a palavra, o verbo Naham, para descrever um sentimento de Deus, Segundo, nós devemos lembrar que Deus tem a vontade decretiva, e esta vontade decretiva envolve todas as coisas que existem. Tudo que existe acontecerá de acordo com o propósito de Deus. E finalizando, nós devemos lembrar que essa vontade decretiva, ela envolve os meios, ela envolve a livre ação do homem e ela envolve a soberania de Deus. Deus, Ele decreta todas as coisas, nada foge do seu controle. Deus não precisa mudar o que Ele decretou, Deus não precisa readaptar-se diante de situações inesperadas ou de falhas, porque essas coisas não acontecem em Deus. Então o arrependimento de Deus tem a ver com tristeza, com o sentimento de desprazer, com o lamento que aquilo que Ele faz, ou que Ele vai fazer, ou aquilo que Ele fez. Mas Ele cumpre sempre, imutavelmente, o seu decreto, o seu propósito, a sua soberania, e Ele cumpre para a glória do seu nome. Que Deus nos abençoe a entender esse assunto que não é fácil, mas que precisa ser corretamente organizado para que nós não desonremos o nome de Deus e não falemos algo que seja inconveniente e incorreto acerca do nosso Deus. Deus nos abençoe.